Eu confesso que vendo a seleção brasileira jogando ontem contra o Haiti, e eu já tinha visto o primeiro jogo do Brasil contra Marrocos, eu tive saudade já de ver o Santos em campo. Sinceramente, já deu saudade de ver o Santos em campo, porque o futebol que a seleção brasileira está apresentando na Copa do Mundo, olha, é de deixar os torcedores brasileiros preocupado ou preocupadíssimo com essa seleção brasileira. E uma outra coisa que eu vou falar também aqui é que eu acredito que não existe injustiça no futebol. Não existe resultado injusto no futebol. Existe competência, mas resultado injusto eu acredito que não existe, não. Existe competência, essa sim. Vamos falar aqui rapidinho da seleção brasileira, porque, olha, a seleção brasileira está com um futebol pequenininho, desse tamanzinho. E para aqueles que estavam iludidos com a seleção brasileira, estão perdendo a esperança. A esperança que tem o futebol brasileiro na Copa do Mundo é o Neymar. É como vai voltar o Neymar a vestir a camisa da seleção brasileira. O italiano disse na coletiva que o Neymar já está apto para estrear na Copa do Mundo. Provavelmente ele vem para o jogo contra a Escócia. Titular, a gente não sabe. Banco de reserva, como que ele vai estar. Mas que o Brasil vai depender de como o Neymar vai estar em campo, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Porque com aquela seleção, gente, eu já estou falando igual o goiano, com todo respeito ao povo goiano, porque eu convivi muito ali e tenho muita amizade com aquele povo lá, eles têm o costume de falar, gente, é assim mesmo. Mas, gente, olha, um abração para muitos que eu conheço para lá, que diz que acompanha o canal Peixe Nautas, um abração para muitos que, não vou nem falar nome aqui, tem vários lá que eu convivia lá, que a gente sempre estava ali batendo papo falando de futebol. E eles sabem quem que é. Mas a verdade é uma só. Que seleção sem futebol agradável. Um monte de jogador dentro de campo ali, parece que tudo sem um esquema tático, parece que um negócio estranho dentro de campo. Uma seleção parece que sem alma, uma seleção parece que sem brilho dentro de campo. Meu Deus do céu, é de deixar os torcedores assim, aqueles torcedores amantes da seleção brasileira, que já viu tantas e tantas seleções brasileiras, que talvez não ganhou nada, mas tinha um futebol agradável, um futebol que poderia agradar e divertir um pouco o povo brasileiro. Olha, sinceramente, essa daí está deixando muito a desejar. Tomara que com a volta do Neymar, tomara que mude o patamar da seleção brasileira, porque até agora a seleção brasileira não encantou, jogou um futebol ridículo. Para mim foi ridículo contra o Haiti, que para falar a verdade, eu quase que fui dormir no intervalo do jogo, porque estava com sono vendo a seleção brasileira jogar. Perder a grande chance de fazer 5, 6, 7, 8 no Haiti e pelo menos apagar a imagem ruim da seleção brasileira. Mas infelizmente os caras não fizeram isso. Fizeram 3-0 no primeiro tempo e aí parece que comeram uma feijoada para o segundo tempo e aí ficaram segurando aqueles 3-0 com coisa que já estava tudo resolvido. Quer dizer, resolvido estava porque a seleção do Haiti é muito fraquinha, mas os caras deveriam ter feito algo diferente, jogado um pouquinho mais, corrido um pouquinho mais, fazer mais gols para poder deixar assim uma imagem melhor da seleção brasileira. Mas não, fizeram 3-0, ficaram ali segurando aquele resultado com coisa que o Haiti ia para cima e ia detonar o Brasil. Pelo amor de Deus. Então, olha, é desesperador a gente ver a seleção brasileira e principalmente a gente vendo os outros jogos da Copa do Mundo.
Você vai vendo os outros jogos da Copa do Mundo e você vai vendo que o futebol brasileiro está lá embaixo. Que o futebol brasileiro está preguiçoso, está tiriça, está tiriça. É isso que deixa mais. Quer dizer, deixa não, porque tem muitos torcedores aí que já estão, já não estão nem aí com a seleção brasileira. A verdade é uma só. A verdade é uma só. A gente já perdeu tanto tempo acompanhando a seleção brasileira, como eu disse aí, seleção que foi montada que talvez não ganhou nada, mas era uma seleção agradável de ver jogar. Agora, infelizmente, olha, é como eu digo aqui, tem muitas etiquetinhas dentro da seleção brasileira que só veste a camisa da seleção brasileira porque joga na Europa, ou joga até na Arábia, joga até para aquele lado lá. E os caras vestem a camisa de seleção brasileira que você nunca nem viu jogar futebol. Essa é a realidade. Aí os caras caem lá no meio de uns clubes mais organizados e aí acaba fazendo os gols lá e aí é jogador de seleção brasileira. Eu não sei. Tem jogadores na seleção brasileira ali que talvez tinha dificuldades de jogar em times aqui no futebol brasileiro. Ai, meu Deus. Vamos torcer que o Neymar volte e possa, assim, dar um jeito diferente nessa seleção. Ó, o Brasil está. Eu falei aqui no canal aqui que o Brasil ia sentir muita falta do Rodrigo e do Estevão, mas principalmente o Rodrigo, que já foi um jogador que já disputou a outra Copa do Mundo, tinha tudo para ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Agora, infelizmente, teve a contusão e o Brasil perdeu muito, muito com a saída, com a contusão do Rodrigo. E eu posso dizer também do Estevão, porque eu acreditava muito que o Estevão ia fazer uma boa diferença nessa Copa do Mundo aí para o Brasil. Mas, infelizmente, os dois meninos estão machucados, estão fora da Copa do Mundo e ainda para piorar tudo, o Neymar que vem aí lutando aí para poder disputar essa Copa do Mundo e a gente espera, quem sabe, ele dá um caldinho melhor para essa seleção brasileira, porque o que está aparecendo ali, pelo amor de Deus, parece que já estão preparando já os aparelhos, porque parece que vai ter que pôr o Brasil na UTI, porque o negócio não vai longe, não. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Ó, eu disse aqui no começo do vídeo que eu estou começando a acreditar que não existe resultado injusto. Existe, sim, incompetência. Isso sim, existe dentro do futebol. Hoje jogou Santos e Bahia no CT Rei Pelé pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Se eu pudesse resumir esse jogo, eu ia dizer assim: com 2 minutos e 20 do primeiro tempo jogado, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Bahia, porque nesses lances, desses 2 minutos e 20, teve 4 escanteios para o Santos. O Santos entrou abafando, mordendo em cima, e vamos para cima, e vamos para cima. Esses 2 minutos e 20. E aí, no final do jogo, terminou 2-0 para o Bahia. O Santos deu uma mastigada no Bahia. Quase o jogo inteiro. Quase o jogo inteiro. O Santos mastigou. Enjoou de perder gols. Enjoou de perder gols. O Rafael Gonzaga, dentro da pequena área, o goleiro caído já no chão, ele chutou em cima do goleiro. Não se faz daquilo. Chuta fora, tira do goleiro. Porque a grande defesa do goleiro. Grande defesa do goleiro? Você chutou a bola em cima do goleiro? Como é que é grande defesa? Não existe isso aí. Não existe isso aí. Tira a bola do goleiro que você faz o gol. O Nadson que fez uma bela de uma jogada entrando. Cuca, olha esse menino, hein? Eu já disse aqui no canal que esse é o mais bem preparado para o Santos grandão. Chama-se Nadson. Esse é o grande jogador da base que pode subir no time de cima e ajudar o time de cima. Olho nesse garoto. Entrou, fez uma bela de uma jogada e na hora de fazer o gol tocou para fora. Bola na trave. No segundo tempo, bola de cima, que o próprio Rafael Gonzaga pegou de primeira, bateu a bola já em cima da risca, o rapaz tirou. Bola que bateu na trave, que o Fábio pegou de primeira também, bateu. A bola bateu embaixo na trave, saiu. Olha, foi um massacre. Foi um massacre do Santos.
foi como eu falo aqui no canal aqui, o Bahia foi remoído pelo Santos, foi mastigado pelo Santos, mastigado pelo Santos. O Bahia não saía para jogar, porque o Santos estava de cima. E os caras não aproveitaram a grande oportunidade de praticamente garantir a classificação do Santos para a próxima fase. Os meninos da Vila, que fizeram bonito, vencendo o América lá no Independência, em Belo Horizonte, por 3-1, não tiveram a competência hoje de fazer um gol contra o Bahia e garantir praticamente a classificação do Santos para a próxima fase. E pelo contrário agora, se complicaram, porque estão com 40 e estão com 28 pontos ganhos e caiu para sétimo colocado na tabela. E significa ainda que o Bahia encostou, que o Flamengo encostou e o Santos, o próximo jogo, joga contra o Vitória lá em Salvador, que venceu o Botafogo hoje, me parece que por 2-0. E uma derrota do Santos para o Vitória lá no Barradão pode custar caro a classificação do Santos para a próxima fase. Por quê? Incompetência dos nossos jogadores, que não conseguiram, tiveram milhares de chances de fazer um gol e não conseguiram fazer. E depois, aos 41 minutos, o Bahia desceu lá e fez um gol. Aos 48 minutos, o árbitro não deu um pênalti. Poderia dizer quase escandaloso, mas eu não vou dizer isso aí. Pela posição do árbitro, que ele estava de frente, e ele viu que aquela bola bateu sim na mão do zagueiro. E era pênalti para o Santos. E ele não marcou. Para quando chegar aos 49 minutos, o Bahia descer lá e o Profeta passar o pé por trás e marcar um pênalti justíssimo para o Bahia, que para mim existiu também, e ele marcou o pênalti para o Bahia, e o Bahia fez 2-0. Quem viu o jogo ali até os 39 minutos não acredita que o Bahia venceu o Santos por 2-0. Mas venceu. Incrível, incrível. Como que os meninos da Vila pisaram na bola neste sábado. Porque tinha que ter um pouquinho mais de capricho, de comprometimento e lembrar, se nós vencer, nós praticamente garante a vaga para a próxima fase. E com a derrota de hoje, o Santos corre sério risco de não se classificar para a próxima fase, ou até mesmo se classificar em oitavo. Lembra que eu falei aqui? Se puder fugir um pouquinho para cima é melhor. Palmeiras meteu 7-1 no América hoje. O América perdeu para o Santos no meio de semana. O Palmeiras meteu 7-1. E se o Santos ficar em oitavo, é Santos e Palmeiras na próxima fase. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade aqui, porque não adianta a gente ficar querendo cobrir com a peneira, porque a realidade é essa. Hoje, se o Santos se classificar em oitavo, pega o Palmeiras. Se pegar o Palmeiras, vai ter dificuldades, claro, que no futebol a gente vê de tudo, mas pelo aquilo que vem acontecendo ultimamente, a gente vai simplesmente passar de fase e ficar no caminho de novo, porque dificilmente o Santos vai conseguir passar pelo Palmeiras. Isso é, se cair Santos e Palmeiras, se o Santos conseguir se classificar em oitavo. Portanto, o Santos se complica demais dentro do campeonato sub-20. Talvez ele pode ter até uma esperançazinha, porque vai ter um mata-mata na próxima rodada, que joga Corinthians e Flamengo. O Corinthians que ultrapassou o Santos com um pontinho, com um saldo de gols, mas está na frente, e o Flamengo está ali quase entrando no G8. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. O Santos que jogou com o Pedro Traleschi, o Guilherme Cruz, depois entrou o Pradella, já no final do jogo, o Contreras, o João Ananias e o Rafael Gonzaga, que perdeu um gol que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Tem jogador que parece que fecha o olho quando vê o gol livre na frente. Eu acredito que fecha o olho, porque você não pode. O goleiro já está caído no chão e você está em cima do goleiro? Aí não, aí é complicado, aí é difícil. O Samuel Pierre, depois entrou o Caio Ganga,
o PP Firmino, depois entrou o Davizinho, o Vinícius Fabre, depois entrou o Profeta, o Nadson, o João Grando, depois entrou o Pedro Assis, e o Matheus Xavier, treinador, o Helder Campos. Olha, o Cuca tem que olhar direitinho o Nadson. Ah, mas só tem 17 anos, esquece isso aí. Esquece isso aí. Eu já vi tantos jogadores no Santos jogar com 17 anos, entrar com 17 anos, com 18 anos, com 16 anos. A verdade é uma só. O menino, ele tem personalidade. E isso é muito importante para um jogador de futebol. Personalidade é o jogador, é o menino mais pronto do sub-20 do Santos, ou do sub-18, ou do sub-17. É o mais pronto para jogar no Santos grandão. É claro que você não vai chegar lá e jogar ele de qualquer jeito. Você tem que saber ir dando chance para esse menino. Mas é muito. Ele é aquele jogador que. Até falar com a arbitragem ele foi falar. Na hora do pênalti ele foi falar. No final do jogo ele foi falar com a arbitragem. É um jogador que tem uma personalidade diferente. Uma personalidade de jogador grande. Embora que ele não é grandão. Mas é personalidade de jogador grande, jogador que quer ganhar, jogador que quer vencer. O Cuca tem que olhar direito esse menino, porque pode dar uma chance para ele. Eu acredito que, com pouco tempo, ele toma conta de alguma posição lá no alto, lá no Santos Grandão. Fica de olho, Cuca. Fica de olho, porque jogador para jogar no Santos Grandão tem que ter personalidade. E no sub-20 do Santos tem um. Chama-se Nadson, que põe a bola no pé, bate escanteio, bate falta e chuta a bola para gol. Não tem medo de jogar. Esse é o jogador que a torcida do Santos quer ver logo, logo lá no Santos Grandão. Fica de olho, Cuca. Tá aí talvez um grande reforço para o segundo semestre. Seleção brasileira. Abra do olho, seleção brasileira. Abra do olho. A gente vê cada jogo por aí tão, tão legal de se assistir. E nunca me aconteceu isso aí numa Copa do Mundo. No intervalo, eu com sono, com vontade de dormir, querendo dormir. Eu terminei de assistir o jogo, sinceramente, eu não vou mentir. A hora que o juiz levantou os braços, eu cliquei o botão da televisão e fui para a cama dormir, porque está difícil ver o jogo da seleção brasileira. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.